Olá, sejam bem-vindos ao 25º vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético. E aqui hoje a gente entra nos últimos 3 vídeos dessa série, que dizem respeito às 3 últimas camadas do DNA, as camadas 10, 11 e 12. Óbvio que hoje eu vou estar falando sobre a camada 10. E essas camadas 10, 11 e 12, esse último grupo, são chamadas das camadas divinas, onde os atributos interdimensionais estão no máximo, de acordo com o Kryon, lembrando que é o que vem essas informações. Então essas camadas, elas não existem no nosso 3D. Então elas são diferentes também das 9 camadas anteriores, porque elas não falam de processos, elas não falam de memórias. A metáfora que Kryon utiliza é que ela é a panela que cozinha a refeição, ou seja, a poltrona divina que senta o DNA. Então, a informação básica aqui é de que essas camadas 10, 11 e 12, elas devem ser consideradas como um pacote, todas elas juntas, né? Elas são as camadas, vamos dizer, de ação. Elas são diferentes das outras camadas, tá? Mas hoje eu vou estar trazendo para vocês, então, a camada número 10, que é o chamado da divindade. E eu começo aqui com uma mini piadinha, não sei se vai ser piadinha por ser engraçada ou por ser ruim mesmo, que daí a gente ri de piada ruim. Mas aqui vai, tava aquela pessoa em casa, de manhã, né, rezando. Querido Deus, até agora eu fiz tudo, não fiz fofoca, não perdi a paciência, não tenho sido mal-humorado, desagradável, egoísta, e eu estou muito feliz com isso. Mas Deus, em alguns minutos eu vou sair da cama e a partir daí provavelmente eu vou precisar de muita ajuda. Muito obrigado e amém. Brincadeiras à parte aqui, né? Ao mesmo tempo, para rezar ou para buscar algo superior, uma energia superior, precisa escutar um chamado interno. E a gente vai ver que isso tem associação à nossa camada 10 de hoje. Então toca a vinheta que daqui a pouco a gente entra. A camada número 10, ela é chamada de Vaikra em hebraico. Óbvio que o significado dela em hebraico é diferente do que Kryon traz, lembrando sempre disso. Mas a interpretação de Kryon da energia dessa camada é o chamado à divindade, ou seja, o reconhecimento de Deus dentro de si. Faço um paralelo aqui, apesar de Kryon não falar sobre isso, que Vaikra em hebraico é um nome de um dos livros da Bíblia, né? Um dos livros de Moisés, e que é chamado e traduzido aqui como Levítico. Mas Vaikra é a palavra daquele momento que Deus chama Moisés, faz um chamado a Moisés. Então a gente já vê uma ligação aqui desse Deus chamando a gente, chamando um ser, chamando a nossa parte do eu superior, o nosso Moisés interno também. Fechando parênteses, a camada número 10, de acordo com Kryon, é a camada da crença divina, a camada do Deus Um. Ela é completamente quântica, ela é muito difícil de colocar numa linguagem 3D. Pensa como se fossem as cores de fundo das outras camadas, e é impossível segmentar, óbvio, as camadas porque elas estão num estado de entrelaçamento. Mas aqui ela fala de uma capacidade de ir além das perspectivas antigas, né? De caminhar no planeta em alta vibração. Essas camadas, essa camada 10, a gente está falando da fonte divina da existência. E que, de acordo com o Kryon, lembrem, camada 10, da 1, diz respeito a novos começos. É a primeira energia que o humano cria acerca da possibilidade da crença em um Deus. Então ela é a camada da crença profunda de que existe um Deus. Ela é uma camada do potencial infinito. E é interessante, né, que até mesmo que as pessoas que não se interessam por nada de espiritualidade ou em acreditar até mesmo Deus, Kryon fala que eles não pintaram o plano de fundo.
né? Então, esse chamado à divindade não é escutado nem requisitado. Óbvio, nós temos o livre-arbítrio, e é isso que Cryon tem. A gente tem tanto livre-arbítrio, tanta liberdade, que a gente pode negar até mesmo a nossa fonte, negar que existe um Criador. Tá? Mas essa camada, a camada 10 Vaikra, ela é divina. Mas a decisão do ser humano é preponderante. Se ele quer entrar em contato, ele entra. Se ele não vai, se ele não quer, através do seu livre-arbítrio, entrar em contato, ele não entra. Agora, quando começa a surgir dentro de si a próprio questionamento, Deus existe? Geralmente quando é confrontado com alguma situação trágica e a pessoa faz aquele movimento de querer saber mais, de ir atrás, aí essa camada ela começa a ser mais ativada, porque daí dá início à procura de Deus pelo ser humano, né? Então, através da intenção pura desses momentos e também da compaixão, toca essa pessoa e a pessoa começa a ativar essa camada. Então facilita o quê? Facilita que a graça, a compreensão recaiam sobre o ser humano, para que ele ou ela possam começar a compreender por si próprios. Mas tem um movimento de graça aí também, né? De graça divina. Então, na maioria das vezes, para pessoas, é através das tragédias e dores onde nascem as maiores epifanias. Eu posso falar que o meu despertar assim mais profundo, inicial, foi justamente depois das minhas lesões de joelho, quando eu jogava basquete profissionalmente. Quando eu tive essas lesões, entrei num processo de depressão profunda. Na época eu achava que tinha sido a pior coisa que tinha acontecido comigo. Todo aquele movimento fez com que eu isse em busca de algo muito mais significativo no universo, na realidade, dentro de mim. Né? E hoje eu agradeço tudo aquilo que aconteceu. Exatamente, foi ali que eu escutei um chamado mais profundo, né, desse Deus infinito que habita dentro de nós, né, esse Deus interior. Nós temos o livre-arbítrio. No caso aqui, Cryon fala que essa aqui é a camada da fé. Fé que eu não estou falando de pensamento, né? Então, quando uma pessoa começa a se interrogar numa perspectiva intelectual, elas também recebem uma energia do mesmo tipo. Isso não é a camada da fé. No caso aqui, a camada da fé ela só responde à intenção pura e comunicação. Tanto, eu faço um paralelo e coloco aqui na tela para vocês, também tem uma oração que vários cabalistas fazem, que é: Deus, me dê o poder da fé além da razão. Porque eles sabem que a fé não diz respeito a uma crença, como muitas pessoas falam. Ah, eu tenho fé em Deus porque eu acredito em Deus. Não, aqui a gente está falando na camada da fé, é uma fé além da razão, é algo que está mais profundo dentro da gente. E eu vou fazer aqui um parênteses, né, com um conhecimento de Kabbalah para ajudar. Como vocês podem ver na imagem, tem a árvore da vida. E esse é um protótipo, um diagrama da criação do universo, de como o universo foi criado e, ao mesmo tempo, tá, do nosso próprio funcionamento interno, no sentido dos atributos cognitivos, atributos emocionais que nós temos, atributos até mesmo além da razão. E no caso, o reino mais sublime, aquele que está para além da nossa compreensão, até mesmo às vezes uma indagação, é o reino que eles chamam de Keter, ou o reino da coroa. A coroa, ela representa algo que está acima da cabeça, está além, né? E aqui, para os cabalistas, é a fonte de toda a experiência superconsciente. Então é algo sublime, que está acima da criação, além da razão e do entendimento. É por isso que eu quis trazer para vocês. E eles trazem que a fé, emuná, é ali a junção que a alma faz com a fonte e a essência divina, ou atzmut, que eles chamam, que é a essência. E é desse enraizamento na essência que Deus dota a alma de vida eterna com os cabalistas. Os cabalistas falam que esse Keter, esse reino sublime, vamos dizer, tem 3 subdivisões dentro do ser humano, que diz respeito à fé, o mais sublime, os poderes superconscientes, né? 2, o segundo, o deleite divino, e 3, a vontade, aquilo que mobiliza. E no caso de fé emuná, esse estado superconsciente de fé na alma dá origem a uma crença, né, na crença em Deus, né, na crença de que alguém
tem uma fé concomitante com o destino da criação, para onde vai a criação. Ou seja, é o fundamento da crença na unidade subjacente da existência, na crença no Deus Um que comanda todo o processo, que direciona a criação para o bem e que quer derramar bondade na humanidade. E esse estado essencial da fé é aquele que não pode ser aprendido por meio da lógica e da razão. Está além de tudo isso. Então isso transcende as capacidades e as limitações do própria mente e do corpo. E é essa fé além da razão que nos conecta com essa essência divina e o paradoxo final da criação, porque está além dos opostos, está além da dualidade. E aí surge o que? Na realidade finita do ser humano, do homem, da mulher, a possibilidade do infinito Deus se manifestar. Que coisa incrível isso, né? Então eu convido vocês aqui para finalizar esse vídeo com a intenção de ativar essa camada. Óbvio, vocês podem falar o nome em hebraico da camada do DNA, camada 10, Vaikra, mas vocês também podem expressar a intenção. Então eu peço para vocês respirem fundo, que vocês respirem fundo, e a gente vai expressar essa intenção aqui juntos. Querida camada 10, crença divina. O divino Criador está no meu DNA e quer ser encontrado. Eu dou permissão para ir além das minhas camadas de crença e reivindico a minha magnificência. Estou cercado de energias benevolentes e me permito receber incontáveis bênçãos. Respira profundamente, por favor, deixando reverberarem no teu DNA, no teu corpo. E vocês podem repetir o quanto vocês quiserem essas intenções, lembrando que é bom ter uma continuidade nas intenções, mas ao mesmo tempo não esquecendo que intenção sem ação não funciona. Então tem que ter ações diárias nesse sentido. E eu me lembro aqui, para finalizar esse vídeo, né, um poema do agora não me lembro como é que fala o primeiro nome dele, mas é Tagore o sobrenome, mas se não me engano é Rabindranath, alguma coisa assim. Rabindranath Tagore, eu acho que é o nome desse grande poeta e místico. E ele falava assim, ele escreveu num dos livros dele, né? O que é isso que aperta no meu peito, né? É a minha alma que quer sair para o infinito ou a alma do mundo que quer entrar no meu coração? E essa fica a pergunta para vocês. Esse fica o questionamento e esse fica o chamado para que vocês possam cada vez mais ativar a camada 10 Vaikra. Meu muito obrigado e nos vemos no vídeo 11, que é ainda mais profundo, mais ou menos, mas é tão profundo quanto esse aqui. Tá bom? Tudo de bom para vocês e uma boa semana.